Bom dia, segundo ano. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Ganharam uma folga de uma semana aí, hein? Seria teste essa semana. O colégio resolveu adiar por conta de alguns professores que não estavam dando aula, né? Por conta de uma reação à vacina. Então, tenham um pouco mais de paciência. Ganharam uma semana de folga para estudar. Se organizem, tá bom? Aula hoje de língua portuguesa. Vamos continuando. Ainda no estudo das orações subordinadas, nós vamos estudar hoje subordinadas adjetivas, na página 30 do módulo. Quem tiver o módulo já pode acompanhar aí. Vamos entender primeiro o que é uma oração subordinada adjetiva. Já sabemos que orações subordinadas são orações que dependem uma da outra, sintaticamente, não são independentes. Vimos a substantiva, que tem função de substantivo, e as suas classificações. Hoje veremos a adjetiva. No período composto, o adjetivo, transformado em oração, continua ligado a um substantivo da oração principal, caracterizando esse substantivo. Por funcionar como um termo de outra oração, é classificado como oração subordinada. Então, o período composto por uma oração adjetiva é aquela em que uma outra oração funciona como adjetivo, caracterizando, especificando, acrescentando uma qualidade, uma característica a respeito do substantivo. E onde é que vai estar esse substantivo? Vai estar na oração principal. Por isso ela é subordinada. Ela tem relação direta com o substantivo que está na oração principal. Como essa oração equivale a um adjetivo, ou seja, sintaticamente, gramaticalmente, ela tem a mesma função de um substantivo, de um adjetivo, porém, em forma de uma oração, tendo outros elementos ao seu redor, nós classificamos ela como uma oração subordinada adjetiva. Olha o exemplo, ó. Admiro alunos é a minha oração principal. Admiro alunos é minha oração principal. Alunos é o meu substantivo. Aí eu venho com uma outra oração que caracteriza alunos. Que tipo de aluno? Alunos que estudam. Então eu estou qualificando os alunos que eu admiro. São os que estudam. Essa oração tem função de adjetivo. Está qualificando um termo que está na oração principal. Então essa é uma oração, aqui está destacada, é uma oração subordinada adjetiva. É uma oração que tem função de adjetivo por estar caracterizando um substantivo que está na oração principal. Se fosse até aí, se fosse só isso, estava bem fácil, hein? Mas nós temos tipos de orações subordinadas adjetivas, que também é bem fácil. Eu admito para vocês que nesta unidade esse é o assunto mais fácil, é o de hoje. Nós temos só dois tipos de classificações, as restritivas e as explicativas. Ou seja, uma oração subordinada adjetiva ou será restritiva ou será explicativa. Não temos aquelas muitas classificações. Então vamos entender o que diferencia uma da outra. A restritiva é a oração que funciona como um adjetivo. Acrescenta uma qualidade ao termo antecedente, um substantivo ou até mesmo um pronome algumas vezes, da oração principal. Como é que ela faz isso? Ela faz delimitando, restringindo, por isso é restritiva, particularizando o seu significado. Olha só, ela é indispensável. Eu destaquei para vocês, ó. Ela é indispensável para o sentido do período. Ou seja, se retirar ela, perde o sentido, não dá liga. Por isso não pode ser omitida. Olha o exemplo, ó. O carro que ficou destruído vinha em alta velocidade. Se eu retirar a oração, fica o carro vinha em alta velocidade. Eu não acrescento nada a respeito do carro, fica uma frase um pouco desconexa. Então eu acrescento algo indispensável. O carro que ficou destruído, agora sim faz sentido, vinha em alta velocidade. Agora eu justifico por que dizer que ele vinha em alta velocidade. E acrescento, eu limito, por exemplo, poderiam ter 10 carros vindo, mas qual foi o que ficou destruído? Foi o que vinha em alta velocidade. Então, ela é restritiva. Ela acrescenta, ela particulariza algo a respeito do substantivo. A oração principal é a que não está destacada. Carro vinha em alta velocidade. Ela é inserida, a adjetiva é inserida para qualificar algo que está na oração principal. Ah, eu não entendi com esse exemplo. Vamos para outro exemplo.
As pessoas merecem ser punidas. Como assim? As pessoas, todo mundo merece ser punido? Não. Vou acrescentar minha oração restritiva, adjetiva restritiva. Ó. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Então, que tipo de pessoa é? Qual adjetivo que eu dou a esse tipo de pessoa? Está na oração adjetiva. Que são racistas. Eu estou restringindo, limitando que as pessoas que merecem ser punidas são as que são racistas. Então, isso é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Vamos para a explicativa. Também apresenta as características de um adjetivo, são bem parecidas, mas não limita o significado de um substantivo ou pronome da oração principal. O que é que ela faz então? Ela acrescenta uma informação conhecida a respeito desse termo. Pode ser uma qualidade que não distingue esse ser de outro, podendo ser dispensada. Olha só, a restritiva é indispensável, a explicativa pode ser dispensada. Ela funciona sintaticamente como um aposto explicativo. Aí é que vem a super dica, hein? Sendo isolada por vírgulas, por travessões ou por parênteses. Então eu posso notar, posso identificar, posso perceber uma oração subordinada adjetiva explicativa pela pontuação. Sempre ela virá entre duas vírgulas ou travessões ou parênteses. Note o exemplo: o carro, vírgula, que ficou destruído, vírgula, vinha em alta velocidade. Agora eu posso remover essa oração. Por que não podia retirar antes? Na outra lá, se é a mesma frase. Porque o termo não vinha isolado. O termo não estava isolado por vírgulas. Aqui agora não. O termo vem isolado entre vírgulas. Indica que ele está explicando algo sobre o carro. Que o carro que ficou destruído vinha em alta velocidade. Outro exemplo, ó, o exame final, vírgula, que estava muito difícil, vírgula, deixou todos apreensivos. O exame final deixou todos apreensivos. Aí eu acrescento para explicar algo sobre o exame final. É o exame final que estava muito difícil. Então, muito difícil é o adjetivo atribuído ao exame final. Em forma de oração, que estava muito difícil, torna-se uma oração subordinada adjetiva. E por que explicativa? Porque explica algo sobre o exame final, que é o substantivo, e também aparece entre vírgulas, um termo isolado. Então, isso é oração subordinada adjetiva explicativa. A maior diferença está na pontuação e no ato de poder ser dispensada. 32 até a página 38, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, falem comigo. Estudem, aproveitem por terem ganhado esse espaço de tempo. Façam um bom proveito, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã.